Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Projetista. Quem está falando aqui é Thiago Carnovale e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que são as conexões pilar-viga ou viga-pilar de perfis laminados, tá? Vamos parametrizar o detalhamento de uma junta desse tipo, tá? Uma junta parecida com essa com que está na tela. E para isso, para nos ajudar, nós vamos usar esse manual. É um manual da Gerdau que vai nos dar algumas orientações sobre quais dimensões usar no nosso detalhamento aqui. Tá? É lógico que durante o processo de cálculo, todas essas dimensões têm que ser definidas. Mas esse manual nos ajuda bastante. A gente não vai tratar de cálculo aqui nesse vídeo, nós vamos tratar apenas de detalhamento e vamos seguir algumas diretrizes práticas que esse manual aqui nos dá. Então, vamos lá. Vamos começar. Vou fechar aqui. Essa aqui é a galeria de conexões do Advanced Steel, tá? Eu vou tirar ela daqui. Vou mostrar para vocês que aqui na aba de modelagem estendida, galeria de conexões, e ela apareceu novamente aqui. Aqui nós temos diversos tipos de conexões. O Advanced Steel tem uma biblioteca muito farta de conexões paramétricas, tá? E nós vamos usar uma delas aqui nesse vídeo, tá? As traduções tem alguns problemas, acho que esse é um ponto a melhorar no software. Mas aqui nós vamos utilizar essa primeira aqui. Então é a terceiro quadrado aqui, coluna viga. E a primeira, tá? Notem que aqui tem uma foto de como uma das formas que essa ligação pode ter. E aqui embaixo você tem aqui umas diretrizes, né, do que fazer, né, o que fazer, que tipo de perfil pode ser usado, algumas opções que você tem. Então vale a pena ler isso aqui antes de começar, tá? Então, clicou aqui, a gente seleciona primeira coluna, clica com direito, depois a viga, clicou com direito. Ok, apareceu aqui, pessoal, uma das formas possíveis para esse tipo de junta. Tá? Essa aqui é a caixa da macro, onde a gente vai parametrizar todinha essa junta. E ela é bem ilustrativa. Ela nos mostra aqui os pontos que nós selecionamos, né? Primeiro o D1, depois o D2, né? E quais as transformações que a gente pode fazer nele. Então, tudo que ele mostra aqui em laranja, né, são coisas que podem ser modificadas usando essa macro, né? Algumas macros tem uma lista de coisas aqui nesse tipo, tá? Não é o caso dessa. Não é o caso dessa. Tá? Então você pode criar bibliotecas das suas juntas. Tá? Aqui eu tenho algumas parametrizadas. Eu não vou usar aqui de propósito, porque uma delas aqui é exatamente a que nós vamos fazer agora. Tá? Aqui nessa terceira guia aqui, nós vamos ter a forma como o Advanced Steel usa para verificar essas juntas, tá? Ele não dimensiona juntas, ele verifica. Então, depois da junta pronta, você entra com os esforços que a junta vai sofrer, faz algumas configurações, determina qual método de verificação, que para esse tipo de junta ele só permite o Eurocódigo 3, né? Entra com as cargas, faz a verificação e emite relatório, né?
Nessa videoaula nós não vamos ver isso aqui. Isso aqui é um assunto para uma próxima videoaula, tá? Vamos começar a parametrizar aqui. Então, vamos lá. Nessa guia geral, tem uma série de abas aqui, né? E aqui ele fala alma caibro. O que ele está querendo dizer com isso aqui é a criação da mísula, tá? Que é a parte que está destacada em azul aqui no desenho. Então, vocês vão perceber que você vai sempre trabalhar nas partes destacadas, né? Se a gente for descendo aqui, ó, as partes destacadas mudam. Então, isso é bastante intuitivo e nos ajuda bastante. Então aqui o primeiro parâmetro é determinar em qual lado a mísula vai ser colocada. Nesse projeto aqui é meio óbvio. Se a gente mudar, você vê que a mísula passou para cima e é totalmente incoerente com o nosso projeto, tá? Então vamos manter para baixo. Aqui você tem a opção de dizer que você não quer nenhuma mísula, né? Ter mísula não interessa. A mísula vai ser feita a partir do perfil de um determinado, pode ser o perfil da própria viga ou qualquer outro perfil, tá? E aqui você pode ter ele feito de chapa dobrada soldada. Chapa dobrada não, desculpem, gente. De chapa cortada e soldada. Então, aqui não é... Quando você observa aqui a cor laranja, né, o Advanced Steel trata, em geral, as chapas em cor laranja e os perfis em cor azul. Tá? Isso na configuração padrão da Advanced. Então, note quando a gente voltar para perfil, voltou para azul. Que tipo de perfil nós vamos usar para o nosso projeto, né? Perceba aqui embaixo, né, você tem aqui seção como a do caibro, né? Uma tradução realmente que chega a te atrapalhar, né? Não, é um ponto realmente a melhorar nesse software. Ele está dizendo se a seção que você quer usar é a mesma da viga. Se você falar que não, se você tirar essa caixinha, você passa a ter a opção de alterar, tá? Você pode ter perfis muito diferentes aqui. Vamos colocar um bem diferente para ele aparecer aqui, tá? Então, vejam lá. Tá? Vejam lá que houve uma alteração. Vou voltar aqui a colocar igualzinho o mesmo perfil que a gente usou para a viga. A gente vai recortar e vai soldar aí. Ok, tá feito. Maravilha. Agora a gente tem que dimensionar, né? Colocar todas as dimensões dessa mísula. Quais são as dimensões que nós vamos usar? Né? Quais são as dimensões? Bom, isso pode vir do calculista, ou você tem a opção de buscar algumas dessas informações lá naquele manual que eu tinha conversado com vocês. Então vamos lá. Esse manual aqui, a partir da página 29, ele tem o capítulo 5, que fala sobre detalhes construtivos. Tá? Nós vamos descer um pouquinho. Tá? E vamos ver que esse nó de pórtico e recorte de míssulas tem uma orientação para isso aqui, né? Basicamente, esse tipo de junta é um engaste, né? Essa míssula e esses reforços vão ajudar na transferência de momento fletor para o pilar, tá? O momento fletor da viga para o pilar. Então, aqui tem umas recomendações gerais, né? Que seria usar o comprimento aqui do centro do pilar até o fim da míssula, o vão dividido por 10, tá? E o recorte do próprio perfil aqui seria o D, que é a altura do perfil, né, a altura total do perfil. Eu tiro 50 de cada lado. Então eu tiro, vamos dizer, 100 milímetros. Né,
Na verdade é D-50, né? Mas você vai construir duas míssulas, né? Você pega esse pedaço e coloca uma de cada lado. Então é D-50, não é D-100 não. Então vamos lá. Voltando para o Advanced Steel, né? Vejam aqui que ele te dá a cota 1, né, como sendo o comprimento da míssula. Só que ele diz que esse comprimento ele vem depois dessa chapa aqui, dessa chapa de apoio. E aí você tem que então descontar a espessura dessa chapa e saber qual é o tamanho do seu pilar e calcular tudo isso e digitar tudo isso em 1. Puxa, não é isso que a gente quer. Então, abrindo aqui essa guia, você vê que você pode alterar como essas cotas são colocadas, tá? Então, alterando aqui. Não teve nenhuma alteração que nos interessa, porque comprimento da mesa da coluna. Agora aqui, comprimento do eixo da coluna. Tá, pessoal? É esse que nos atende. Então, que nos facilita o trabalho, na verdade, né? Você não precisa ficar calculando. E se você decidir em algum momento mudar o pilar também, você não vai ter grande surpresa. Então, do centro do pilar até o final lá. É o vão sobre 10. Esse pórtico aqui que a gente construiu, ele tem 25 metros de vão. Então aqui é 2.500, de acordo com esse manual, tá? Então vejam que conseguimos alterar um pedaço dessa míssula aí. Agora a altura. Altura. Essa altura da parte inferior do caibro, né? O caibro para ele aí, pessoal, como eu já disse, é a própria viga. Tá? Realmente, aqui você também consegue mudar isso, tá? Se você quiser mudar essa cota 2 de lugar, você consegue, tá? A partir lá de cima da viga ou do eixo da própria viga, tá? A partir do fundo da viga, né? Para nós, eu entendo que essa opção é a melhor. Por quê? Porque a gente sabe que viga que a gente está usando aí, que é um W360 por 39, né? Esse W360 por 39, ele já tem uma medida D estabelecida em catálogo, né? Onde a gente pegou essa medida? Eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Nessa tabela aqui, tabela de perfis estruturais, peguei a medida D daqui. Um parênteses aí, pessoal, eu vou deixar o link desses dois itens na descrição desse vídeo, tá? Tanto do manual de galpões laminados, quanto dessa tabela de perfis Gerdau. Então vocês podem baixar aqui na descrição do vídeo. Então, essa altura total do perfil é 353 milímetros. Como a gente viu lá no manual que é D-50, então aqui vai ficar 303, para ficar de acordo com o manual. Tá? 303. Ok. Então, tá lá, pessoal. Tá feito. O acabamento do canto do chanfro 1 e o acabamento do canto do chanfro 2 são os chanfros. Tá? São os chanfros. Agora percebam que o número 3 aqui, ó, acabamento canto chanfro 1. Vejam aqui, ó, a cota 3 é exatamente isso. Tá? 3 com 3. Então é difícil confiar no que está escrito, tá, pessoal? É difícil confiar no que está escrito. Então vejam aqui, a gente lembra que esse valor é 50 milímetros lá do manual. Perfeito. Agora a cota 4 é o chanfro da pontinha aqui, né? O chanfro que vai ficar aqui na solda. Pode ficar 20 milímetros, 15 milímetros, aqui não tem nenhum problema. Vamos manter os 20 milímetros que estão aí. Tá, pessoal? Então boa parte da nossa míssula aqui já está configurada. Vamos para o próximo item. Placas adicionais. Eu quero inserir essas placas adicionais em azul que estão aqui.
Tá, pessoal? Isso é um critério do projetista, do calculista, do desenhista, enfim. Isso é um critério que tem que ser adotado sim ou não. Lá no manual, a gente não vê essas placas. Então, como eu tô suprimindo aqui essas informações de cálculo ou questões internas de cada empresa, de como trabalham e tudo mais, estou seguindo o manual como exemplo. Nós não vamos colocar. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam que as placas aparecem lá no modelo. Ó. Coloquei as duas. Então apareceu uma aqui e apareceu uma aqui. Tá? A gente pode mexer em tudo aqui. Largura, comprimento, distância. Tá? Mas isso não vai interessar para o nosso projeto. Agora aqui em azul aparece para a gente, na próxima etapa, uma viga adicional. Eu quero uma viga adicional? Se eu quiser, eu coloco e parametrizo. Tá? Nós não vamos usar isso no nosso projeto. Placa de topo é a placa que vai aqui. Como nós estamos fazendo uma conexão soldada, a gente não vai usar essa placa. Nós vamos soldar a viga e a míscula direto, perfil com perfil, aqui na mesa do pilar. Tá? Vamos unir perfil com perfil, não vamos ter essa chapa intermediária. Mas percebam que não tem nenhuma opção aqui para falar, ó, desliga, né? Não tem nenhuma caixinha daquela de eu apertar, ó, desliga, desliga. Então o que a gente faz? A gente zera a espessura da chapa. E vejam que automaticamente a chapa sumiu e junto com ela os parafusos, né? Vamos voltar ela aqui, ó. Percebam que essas linhas verdes que vocês veem aqui representariam os parafusos que estão colocados aí por padrão até então. Tirando essa chapa, ele já elimina, o software já reconhece que não tem mais como a gente fazer uma construção parafusada aí. Tá? E isso faz com que a parte de baixo aqui pra gente seja irrelevante. Num vídeo futuro, nós vamos abordar essa chapa fazendo essa mesma ligação parafusada. Tá bom? Então não se preocupem. Agora aqui está a tampa. Vejam aqui a parte em azul, né? Então você pode simplesmente tampar aqui a parte de cima do pilar, ou então criar uma platibanda, colocar alguns reforços, enfim. Né? Vejam que já tem uma placa ali. Né? Eu posso tirar, sumiu. Posso colocar só metade. Posso colocar inteira como estava, ou determinar um valor para ela. Tá? Vejam que quando eu coloco completa, isso aqui ó, fica apagadinho, eu não consigo mexer. Quando eu vou para valor, ele abriu aqui. Então eu posso colocar, sei lá, 900 milímetros. Foi lá uma placa enorme. Né? Posso mexer na largura, ela vai ficar maior. Né? Vamos colocar aqui, vai 500. Então vejam lá. Vamos voltar para o valor original. E vamos colocar aqui completa. Qual que é a espessura dessa placa? Olha pessoal, uma boa prática aí é usar a mesma espessura da mesa da viga. Tá? Nesse caso, a mesa da nossa viga tem 6,5. Até dá para usar chapa de 1/4. Mas eu gosto de usar no mínimo a mesma espessura. Então, vamos usar, no meu caso aqui, eu vou colocar chapa de 8. Tá? Vocês podem adotar a chapa que vocês quiserem. Se a gente quiser colocar uma platibanda aqui, como que a gente faz? A gente estende essa coluna, por exemplo, 200 milímetros. Então você tem aí um início de platibanda. Pode ser bem maior. Eu quero pôr uma platibanda de 1,5 m aí. Sem problema. Nesse caso, você vê que a platibanda faz parte do próprio pilar. Né? E aqui ele vai eliminar a platibanda. Tá dizendo que aqui simplesmente eu vou pôr uma viga contínua e não vai ter tampa, não pode ter nada. Então, tiro esse parâmetro e volto aqui para 0 e ele mantém a tampa para mim como eu queria.
Partindo para outra etapa, soldas e parafusos. Vejam que não tem parafuso nenhum aqui no modelo. E não vai ter, porque a gente tirou aquela chapa que estava de topo ali no pilar. Então vamos direto aqui para soldas. Podem parametrizar todas as soldas. Vejam que aqui tem um número e aqui também tem um número. Então você relaciona o local dessas soldas a partir desses números. Porque pela descrição nem sempre é fácil, tá, pessoal? Eu costumo pôr tudo 5 aqui, ó. Tá? Nesse caso, obviamente, por causa das espessuras do pilar e da viga, né? Dessas espessuras aí. Então, aqui pode perceber que ele não deixa você definir se a solda é de penetração ou se a solda é de filete. Então isso vai ter que ser definido posteriormente. Então, num outro vídeo nós vamos tratar disso. Aqui, se você tivesse a viga adicional, tivesse colocado alguma coisa adicional, aquelas chapas, tudo, seria o lugar de mexer nas soldas desses itens. Tá? Aqui ele fala desses reforços. Esses reforços, eles seriam usados em caso de... poderiam ser usados no caso de conexão parafusada, tá? Não é o nosso caso aqui. Aqui também não, peça oblonga. Vamos partir para os enrijecedores. Então, o enrijecedor 1, o enrijecedor 2, 3 e o 4. Qual que nós vamos colocar? Bom, o enrijecedor 1, nesse caso aqui, que não tem platibanda, ele fica desnecessário, tá, pessoal? Então a gente vai colocar o 2 completo, o 3 completo e eu vou colocar o 4 completo. O 4 vocês vão perceber que não está lá no manual. Mas lá no manual diz que a ligação é um engaste e esse reforço não vai atrapalhar essa função. Na minha percepção, até melhora. Tá? Cada um vai ter sua opinião sobre isso. Então aqui tem os tipos de enrijecedor também. Aqui essa figura já está no padrão que a gente vai usar. Mas se vocês mudarem aqui, ó, vocês vão ver que tem vários outros tipos de enrijecedor aqui. Tá? Com reforço na alma, inclinado. Bom, do jeito que for melhor para vocês. Você vê que é uma macro muito extensa, né? Tem que ser tratada pontualmente. Aqui também eu vou colocar 8 milímetros em todas essas chapas aqui, pelo motivo que eu já expliquei anteriormente. E aqui é como o enrijecedor vai estar alinhado com a viga, né? Centrado, esse aqui, do outro lado. Vocês veem que isso aqui ele muda tão pouquinho, né? Teria que chegar muito perto para perceber a diferença, tá? Vamos deixar em standard. Aqui são os chanfros que vocês vão colocar nos enrijecedores. Então tem como controlar o tamanho desses chanfros, né? Eu vou deixar como default. Eu vou até me aproximar um pouquinho aqui desses chanfros aqui, ó, para que vocês vejam. Vou mudar um pouquinho aqui a nossa visualização. A macro acaba sendo apagada por causa disso, pessoal, mas a gente liga lá de novo, tá? A gente não perdeu nada aqui. Voltando. Então, vejam que lá a gente só tem chanfro lá no final. Você pode colocar chanfro aqui na frente. Pode ser feito uma série de coisas. Aqui é para outros tipos de enrijecedor. Aqui é quando você tem duplicador. Enfim, aqui quando você tem esse tipo de reforço na diagonal. Aqui se você quiser colocar um outro enrijecedor ali na viga ali, veja que apareceu aqui, ó. Então uma macro bastante extensa, ela tem que ser explorada com bastante calma, tá? Aqui um enrijecedor lá em cima. Tá vendo?
E aqui a largura do reforçador. Você pode determinar um valor da largura. Aqui ele está com 80. Quanto você quer? 50? Então veja que ele entrou um pouquinho ali, tá vendo? Então ele já coloca tangenciando ali a viga. Mas você pode colocar quanto você quiser. Pode pôr 300 aqui. Então ele sai para fora da viga aí. Se isso for conveniente em algum momento, tá? Se você deixar em default, ele vai entender que sempre que você mudar o pilar, isso aqui, essa chapinha de reforço vai acompanhar o pilar. Se você não deixar em default e colocar um valor, quando você atualizar o pilar, essa característica da chapinha não vai ser atualizada. Então eu botei isso em mente. Certo, pessoal? Então tá aqui o nosso pórtico, né? O objetivo da aula de hoje foi cumprido. E nós vamos ter um outro vídeo aqui com uma dica sobre as soldas aqui. Mas isso vai ficar para um próximo encontro. Agradeço. Tchau, tchau.